Tem acontecido nos últimos dias uma discussão assim muito desnecessária, né, sobre o trio New Faces Team, o clássico trio de antagonistas do King of Fighters 97. Eles morreram ou não? O que eu posso dizer aqui é que o que vale é o que o autor transmite para o seu público. Se o seu público, os fãs, ou nós, criadores de conteúdo, ou qualquer um que interprete essas obras, né, sejam jogos, sejam livros, sejam filmes, você tenha uma ideia dessa história, você tem o conceito, tudo que você assistiu visualmente, de forma visual, né? Claro, assistiu, pode não ter sido escrito, mas está lá na obra, é aquilo que aconteceu. Então eu digo para vocês, o trio morreu, obviamente, morreu. Por quê? Nós temos evidências no próprio jogo, né? Inclusive, se você jogar com um time do trio sagrado, no final, bom, existe uma cena, né, anterior que conta a história, que chama as cutscenes, e depois ocorre depois da batalha de Orochi, né, depois que você enfrenta o Orochi, termina o jogo, o time não está mais lá, né? Não está Shermie, não está Orochi, tá Orochi, mas não tá o Chris, não tá o Yashiro, não tá a Shermie lá no final do jogo. Então, para onde que eles foram? A batalha fica concentrada entre Kyo, Iori e Orochi. Então, me explica, por que então que Yashiro e Shermie não aparecem no final do jogo? É isso que eu digo para vocês. Que, por exemplo, o que não aparece na história significa que não está acontecendo. Ou seja, tudo bem, você pode criar uma teoria que eles estão vivos justamente porque depois que eles são derrotados, o trio é derrotado, eles aparecem lá sorrindo e tal. Isso aparece logo depois da luta contra o trio, o antagonista, antes do Orochi. Tá, beleza, tá lá. Mas só que o que acontece? Depois que você termina, você ganha do Orochi, no final não aparece o trio New Faces, só aparece o Orochi que assumiu o corpo do Chris. Chris morreu, Shermie morreu e Yashiro morreu com o sacrifício para reviver o Orochi. Existe também uma outra teoria, né, da Yuki, namorada do Kyo, dizendo que ela morreu, mas isso também é pura mentira, pura balela, porque o trio sagrado foi lá e impediu. E também, né, seria algo muito sombrio para um jogo como King of Fighters, que é uma história que simplesmente ela se limita a ser uma trama de fundo, né? Histórias para jogos de luta elas não são tão importantes, né? Elas estão lá como se, por exemplo, está fazendo calor, você quer usar um cobertor, isso aí é a escolha sua. Então isso quer dizer, a história para os jogos de luta, aquilo serve como uma forma de vender produtos. Então é por isso que as histórias estão lá. Eles não estão por obrigação, eles estão lá com a intenção de vender produtos. E essa é a grande verdade, né? Por que os jogos de luta possuem história, né? As histórias interferem mais em jogos de ação, jogos de plataforma, jogos, né, primeira pessoa, jogos que a história corre o tempo todo com o jogo. Agora, um jogo de luta não. Um jogo de luta, a história está lá como um plano de fundo, né? É isso que as pessoas precisam entender, né? Então, se você vê no final da série do jogo King of Fighters, Saga de Orochi 97, King of Fighters 97, o clássico, você vê. Então, tá lá. Yashiro, Shermie e Chris. Inclusive, não só o autor fala, o autor, né? Os produtores da SNK, nas entrevistas e tal. Você vê isso também através
de outros jogos, por exemplo, que dizem que é canônico, né? O SNK Heroines, se não me engano é esse o nome. Que também é como dizer assim, é uma atualização do Gauss Fighter, né? Que é um jogo só com garotas da SNK, com os personagens femininas da SNK. E lá tem também um diálogo, né? A história ela tem sempre furos, né? Tem certos furos e tal. Os personagens aparecem, mas fica a questão. Só no King of Fighters 2000 você vê os personagens que estão mortos surgem como fantasmas. Ah, porque a Rugal aparece lá e desaparece? Bom, aí você tem a saga Nest, né? Na teoria pode ser uma falha de programação, verdade. Na prática, isso pode ter sido sim uma falha de programação e tal. Na hora do desenvolvimento lá, né? Botaram o Rugal como se estivesse vivo. Tanto é que na época que o jogo saiu, né, existia uma teoria rolando nos fliperamas. Olha, o Rugal vai voltar. Mas na verdade o Rugal morreu também. E aquele Rugal que aparece ali, eu acredito seja um clone. Né? Porque nem todos os strikers que aparecem no King of Fighters 2000 são participações e às vezes nem canônicos são, né? São como se fosse uma homenagem da SNK. Então, levar em consideração a parte que o Rugal aparece e ele está vivo também é balela. Então, é aquilo. Peço que vocês levem em consideração o que os autores consideram e o que os jogos apresentam, né? Então fica claro e evidente que possivelmente o final do New Phase 16, que eles aparecem mortos durante o sacrifício e o próprio Orochi mata o Yashiro, eu interpreto como se fosse uma previsão, como se passasse antes da batalha contra o trio sagrado, né? Que seria o Sacred Team, que é o Kyo, Shizuru e Yuri. Então, aquele final ali, que não é canônico, final em que o trio do New Faces, que é controlado pelo jogador, enfrenta o da CPU, que vamos dizer são sócias, né? Isso é algo que acontece algumas vezes nos jogos, quando você joga com os subchefes ou chefes e tem um final, né? Também, considerando que aquele que vocês enfrentam o clone, isso acontece muito no King of Fighters, né? Então é um sócia, né? Não canônico, embora a saga de clones surja em King of Fighters 99, é como se fosse assim, eles tivessem, se vamos levar em consideração para explicar a morte do Trio Faces, é como se fosse uma previsão do que iria acontecer com eles, seria o final do New Phase 16. É como se, por exemplo, né, se você assistiu aos filmes da Marvel Studios, em Vingadores A Era de Ultron, existe, eu acho que é o Homem de Ferro, que acaba vendo uma previsão do que pode acontecer com os Vingadores, eles todos mortos, né, na introdução do filme. E isso é o que acontece também, é a minha teoria também, que pode ser levada em consideração aí, devido ao final do New Phase 16. Então, essa história aí de dizer que o trio New Faces não estava morto, isso aí, ó, é balela, isso aí é uma interpretação de fã, tá bom? Isso é uma interpretação de fã. Então é isso. Agora, né, conversa aí na história, os personagens desse trio vai estar ressuscitando. Então não faz sentido, né? Não faz sentido se eles estivessem mortos, no caso de eles retornarem aí no KOF 15, né? E é isso, essa é a história que queria passar para vocês, esse vídeo, né? Eu nem precisaria fazer esse vídeo, mas acabei fazendo, né, para poder responder as questões aí. Não sou nenhum especialista em King of Fighters, mas eu tenho certeza que eu consigo entender a história, né? Consigo entender que isso aí é algo do autor. Só o autor sabe dizer o que acontece na história, né? O resto é teoria de fã. É isso. Fico por aqui. Um grande abraço.